você tem alguma lembrança da primeira vez que você teve contato com o cinema? Se foi algo que aconteceu, por exemplo, na infância, durante a adolescência? Contato, assim, ir ao cinema? Ir ao cinema. É aquela velha história, desenho animado, sei lá, quando você é criança, sua mãe te leva para ver, acho que foi Bambi, e que minha mãe disse que eu me joguei embaixo da cadeira do cinema chorando, queria ir embora correndo, porque eu acho que matam a mãe do Bambi, alguma coisa assim. Que esses desenhos, esses contos de fada eram meio sádicos todos. E depois disso, eu acho assim, adolescência, pré-adolescência e adolescência era o cinema americano. Os musicais da Metro, que eram maravilhosos. As comédias também. A gente tinha muito pouco acesso, pelo menos naquela fase, ao cinema europeu. Bem mais tarde foi que eu entrei em contato com o Nouvelle Vague, o cinema, o neorrealismo, esse tipo de coisa, né? Que aí foi uma revelação também de outra espécie, né? De outro tipo. Mas, na verdade, assim, o meu primeiro interesse foi a literatura. Eu queria escrever, eu lia muito e depois eu vi no cinema uma possibilidade também de comunicação muito grande. E comecei, estava perto, estava vendo o começo do cinema novo, né? Eu estava na Católica, na PUC, estava fazendo neolatinas e conheci Jabor, conheci Cacá, e havia uma coisa no ar, assim, uma energia. Era um momento muito especial no Brasil, que a gente achava assim que um dia nós íamos fazer alguma coisa, ser parte de um processo político, e o que não aconteceu com o golpe, mas foi assim. Bien, así es. Ahora, esta mano también, con esta mano también te ayudas. Y hazme una cosita así, ¿ven? Bien. ¿Crees que tu imagen, representa la imagen de la mujer boliviana? Sí, representa porque se me ve con bastante coquetería y la mujer boliviana es bastante coqueta. Solamente que le falta un poquito más de salirse de su timidez, porque a veces la ve un poco cerrada, no está muy segura de sí misma. Rosario, sin duda, no representa a la mujer boliviana, sino que se la pinta como un modelo de lo que la mujer debería aspirar a ser. Estas mujeres modelo ayudan a vender los productos comerciales y son, a la vez, un producto que se vende. Solamente una minoría puede permitirse parecerse a este modelo. Era um grupo, e a gente ia muito na Cinemateca do Museu de Arte Moderna ver os filmes. Aí que eu comecei a ver esse cinema europeu, mais da Nouvelle Vague, neorrealismo italiano. Foi esse cinema que te despertou o desejo de fazer cinema? Ou... O desejo de fazer, eu acho que veio mais da curiosidade de querer saber as coisas. Não sei, não foi assim. Eu vi o cinema como uma ferramenta de conhecimento, uma vontade de conhecer as coisas e de me conhecer. Tanto que o meu primeiro filme eu entrevisto moças sobre a minha formação burguesa, que me interessava saber o que era, se todo mundo sentia como eu, e eram pessoas que eu mais ou menos conhecia, e é evidente, quando eu vou entrevistá-las, elas não querem ser filmadas. Então eu gravo, eu tinha o Mário Carneiro me conseguiu o Nagra, que era o único Nagra que tinha no Rio de Janeiro, que era de um sueco, o Arne Sukhoff, o nome dele não me lembro. Pesadíssimo. E eu ia entrevistar as moças e gravando o som, porque eu não podia filmá-las, elas não queriam ser filmadas. E isso foi o legal, isso que acontece no documentário. Foi justamente por causa disso que eu tive que inventar uma imagem para completar esse som. E a imagem, esse som faz assim, a desconstrução da imagem, que é a imagem de uma mulher sendo preparada para o casamento, sendo pintada, sendo vestida,
E essas entrevistas vão desconstruindo essa imagem. Que não dá certo. Eu acho que a independência exagerada da maneira que a mulher está querendo tomar não dá certo. Porque, inclusive, tem mulheres que se destacam de tal forma que não digo que chega a um complexo de inferioridade, mas, enfim, não deixa o homem numa situação muito confortável, muito de the man of the house, the boss of the house. Eu, se não tivesse casado, eu acho que eu não sei, que eu estaria eternamente infeliz e não satisfeita comigo mesma. Eu estaria sempre querendo me casar. Sempre me casar porque eu acho que a mulher só é realizada quando se casa. E o resto de dizer que uma mulher é inteiramente realizada e não é casada, eu não acredito nisso. Acho que seja vedada. Quer dizer, eu acho que as coisas acontecem. Você não precisa, assim, pôr regras para as coisas. Se tiver de acontecer, acontece. Não importa isso. Entende? Agora, é um pecado, que se acontecesse com você, você viveria. É uma pena. Não viveria porque não aguento. Mas viveria o pecado. Ah, isso sim. Porque há horas em que você faz as coisas normalmente. É naturalmente. E você, a virgindade significa alguma coisa para você? Não, nada. Quando eu disse a meus pais que eu queria ir à universidade, eles ficaram surpresos, entendeu? Eu acho assim que a ideia era que você eventualmente se casa e pronto, entendeu? Não tem nada que inventar de ir para a universidade, entendeu? E então eu acho que essas moças eram representativas desse tipo de educação, de uma educação elitista, burguesa, e que são as mulheres que vão para a rua com o golpe para defender o interesse dos maridos, o que elas têm, etc. e tal. Quer dizer, não conscientemente, mas é isso. Entendeu? Eu não acredito que... Inclusive, eu acho que eu faço diversas perguntas sobre política e muitas acham política uma coisa, entendeu? Que não é de grande interesse. Mas elas são as pessoas que armam essa coisa toda, né? Eu faço 2 filmes, a entrevista em Meio-Dia, que é um filme curioso também, que é de 10 minutos, não sei se você viu, numa escola e tal. E eu vou embora, saio do Brasil. Aliás, alguns amigos meus me disseram que foi uma coisa muito boa que eu tenha ido embora, entendeu? Que depois houve um momento muito difícil para todos, mas também outras pessoas dizem que não, que foi nos anos 70, foi um ano, entendeu? Tem umas contradições. Mas eu trabalho fora, para a televisão americana muito, que me dá um aprendizado, me dá uma flexibilidade, um conhecimento também, porque me faz viajar pela América Latina, faço filme em outros países. Eu acho que porque eu diversifiquei, não sei, eu não fiquei aqui. Não sei, uma resposta também pessoal. E tem essa questão também das mulheres casarem, terem filhos, entendeu? Seguirem outros caminhos, terem mais dificuldade em poder ter disponibilidade para arriscar fazer um filme, entendeu? Porque um filme requer um envolvimento absurdo, né? Eu fiquei, quando eu casei, meu primeiro casamento, né? Eu saio daqui, eu vou para Harvard, para Cambridge, e eu fico 2 anos lá, com um bebê de 1 mês, que eu nunca tinha segurado um bebê direito, eu não sabia nem o que fazer com aquilo quando eu entrei no avião. Foi uma experiência maravilhosa de maternidade e tudo isso, mas difícil, mas fora do Brasil, sozinha, absolutamente sozinha. Então acho que tem muito a ver com uma sei lá, estratégia pessoal, o que você consegue fazer.
Olha, não havia uma intenção feminista, não se falava nisso na época, não era uma coisa, assim, um assunto. Eu entendo, o feminismo para mim, quer dizer, chega assim com muita força quando eu viajo, quando eu chego nos Estados Unidos e tinha aquele livro, a Mística Feminina, da Betty Friedan, que causou um alvoroço, foi um livro muito importante para o movimento feminista, e o feminismo estava explodindo lá, era uma coisa assim muito importante. E eu fiz o meu filme The Emerging Woman, A Mulher que Emerge. Eu fiz lá, que é a história do feminismo, desde as sufragistas inglesas até acontecer. Foi aí que eu comecei mais a entender. Apesar de que eu tinha já lido Simone de Beauvoir, eu li a Simone quando eu tinha 16, 17 anos, que foi um pouco cedo demais, porque eu não acho que eu entendi tudo, mas eu achava que eu tinha entendido o que era importante. How far back do we go to find out where to begin? We have looked through the history books and there is no sign of us. What can we remember? We just have our memories and the stories we tell to each other. Was it always like that? For how long have we lived as reflections, image without inside, to see our daughters repeat the same lives over and over again? Our mothers and grandmothers, how did they feel about it? Housewife, mankind, words, what do they really mean? Family, famulus, a domestic slave, familia, the number of slaves belonging to one man. O Emerging Woman, A Mulher que Emerge, é um filme mais coletivo. Nós éramos chamava-se Women's Film Project. E ali nós fizemos tudo juntas. O Double Day, o Double Day eu fui para Cuernavaca para um seminário sobre marxismo, que nós estudávamos a Eliette Safiotti, como é que chamava? Tinha um livro na época do Fernando Henrique muito importante sobre desenvolvimento, esqueci. Enfim, que me preparou para esse filme Double Day, que era para eu entender essa estrutura da exploração da mulher como mão de obra, né? E aí eu achei que, como eu ia filmar dentro de fábricas de mulheres, especialmente, que uma equipe de mulher era uma coisa interessante para essas mulheres verem. Elas estavam sempre sendo observadas por homens, examinadas por homens, entrevistadas por homens, e de repente, e realmente foi um espanto, elas achavam inacreditável. E eu acho que elas ficaram muito mais à vontade para conversar conosco do que se fosse uma equipe masculina outra vez, entendeu? Não que isso não fosse possível, porque tem filmes maravilhosos feitos por homem, que também, entendeu? Mas no caso, eu achei que essa experiência era importante. Que en la fábrica dicen que hay más problemas, que se necesita papel de séptimo grado y muchas cosas, y acá es más fácil, ¿vio? Y entonces todo el mundo, las chicas, buscamos por eso en la casa familia. Y además vea usted el espectáculo donde en una plaza pública se junta infinidad de mujeres y viene un señor o una señora y le compra sus horas de trabajo. Cuando no debería ser así. Debería haber un ente donde las agrupe y ellos encargarse o ocuparse de la distribución del trabajo, ¿no es cierto? Y a veces nos llevan a trabajar, no nos dan una taza de café, ni nada. Tienen que dar todo el día, por 800 pesos, por 1000 pesos. Se sacrificamos como para limpiarlas a ellas y después no quieren pagar. No quieren pagar. Por ser ahora, antes uno ganaba 800 pesos la hora. Ahora no quieren pagar 1200. Y uno hasta acá, el que viene de la provincia, hasta acá, el boleto mínimo es más de 200 pesos. Si no, uno no gana 1200, 1000 pesos la hora, va a vivir trabajando para el dueño de casa y para los colectivos, el transporte, nada más. E é interessante sobre Bananas My Business que você começa narrando o filme através da sua própria história. É também assim como se diz contemporaneamente, é um dispositivo bastante interessante, porque o filme é um filme
sobre uma vida de uma terceira pessoa falada com voice off em primeira pessoa. Como você equilibrou isso legal? Olha, foi difícil. Eu queria fazer isso, porque eu, de certa forma, eu fiquei, na medida que o filme foi avançando, quando eu comecei, não tinha absolutamente ideia de fazer isso. Foi uma coisa que aconteceu mais tarde, que eu comecei a perceber o drama dela, entender o que tinha acontecido ali. E aquele filme reúne muitas coisas que me interessavam ao mesmo tempo ali, quer dizer, a questão da mulher, a questão da coisa do estrangeiro, da importância da dominação do estrangeiro sobre nós, a necessidade a perda na tradução, de você ter que se traduzir para o outro o que você perde. Havia uma série de elementos que começaram a me tocar muito, e aí eu resolvi. Aliás, eu conversava muito sobre isso com o Antônio Calmon. O Calmon, eu ligava para o Brasil, eu ficava no telefone do Calmon, eu dizia, Calmon, ele dizia assim, vai fundo, procura narrar você mesmo, diz tudo isso que você está me falando, tenta falar isso dentro do filme. E aí eu comecei a fazer uns ensaios com minha voz, para ver se eu me aceitava como narradora, porque você ouvir a sua voz é uma coisa insuportável. É muito difícil. Mas até que eu achei um tom que eu me conciliei com ele, comigo mesmo, e digo, eu vou nessa. Aí eu fiz essa narração. Quando a Carmen morreu, eu era uma adolescente. Mas eu me lembro da multidão e da confusão nas ruas do Rio de Janeiro, quando seu corpo chegou. Meus pais não me deixaram ir vê-la. Pessoas como os meus pais sempre acham que quando o povo sai às ruas, seja qual for o motivo, é melhor ficar em casa. Foi assim que eu perdi a minha única chance de ver Carmen. Depois que ela embarcou para os Estados Unidos, em 1939, a relação dela conosco ficou muito complicada. Algumas pessoas ficaram ressentidas por ela ter partido com todas aquelas frutas na cabeça. Houve até rumores que, na verdade, ela era uma arma do imperialismo americano. Mas os que vieram às ruas se despedir dela certamente tinham mantido a sua devoção acima de qualquer suspeita. I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat. Você falou do Vida de Menina, né? O que te levou a adaptar esse livro? Eu adorei, eu li ele, uma ironia, eu fui lê-lo, imaginei em inglês, na tradução da Bishop, Elizabeth Bishop, que é uma poeta americana, traduziu ele para o inglês, e David, meu marido, encontrou o livro lá e me deu. Eu nunca tinha lido. E eu amei aquela personagem, uma transgressora, aquela menina que criticava tudo, que observava tudo, que eu achei aquilo, quer dizer, é um documento, o Vida de Menina, ele não é uma memória. Aliás, ele é o único documento que existe no Brasil. Ele foi cultuado por Drummond de Andrade, por Rubem Braga, eles achavam um dos livros mais importantes. É inacreditável, ela escreveu dos 13 aos 15 anos. É uma garota. E ela tem esse olhar inquisitivo na sociedade. Ela tinha um pai inglês, que era um daqueles que foram para as minas, em Minas Gerais, aquele período das minas, né, da exploração das minas. E a mãe dela era brasileira, era carola, católica, muito católica. E ela vivia entre esses dois mundos, desse pai e essa mãe. E
E tinha também uma questão da família, um lado da família que tinha dinheiro e o lado da família dela que não tinha. Tinha conflito, tinha drama, tinha tudo ali. Foi a primeira ficção que você fez? Foi. Mas eu já gostei sempre dessa ideia da ficção, sempre misturei um pouco, assim como Vida de Menina tem, Vida de Menina, a entrevista, já tem essa coisa ficcionada. Carmen Miranda tem essa ficção do Éric Barreto, transformista. Eu acho que toda ficção é um documentário e todo documentário é ficção. Eu acho que tem essa mistura, essa coisa existe, né? No documentário você está sempre fazendo um recorte, sempre você que está determinando aquela realidade. A gente vai ficar sempre correndo atrás disso. Da realidade, eu acho que a gente não vai nunca conseguir, o que é bom. Eu sou impaciente, rebelde, respondona, passeadeira, incapaz de obedecer e tudo o que quiserem que eu seja. Minha irmã Luizinha é um anjo de bondade. Eu não sei como se pode ser como ela, tão sossegada. Mas cada pessoa nasceu como Deus fez, e assim terá que ser. Eu vou escrever aqui o que eu fiz com ela. E eu não tenho vergonha, porque é só o papel que vai saber. Palavra Encantada foi um amigo meu, Márcio de Belian, que me trouxe a ideia. Ele queria fazer um filme que era uma ideia diferente, era uma coisa mais... Era uma coisa no teatro, eram umas apresentações sobre música popular brasileira. E eu disse que ele queria que eu dirigisse o filme. Eu disse que eu só faria isso depois que eu pesquisasse e sabia entender qual seria a linguagem adequada para o assunto. Aí fizemos uma pesquisa enorme, o Júlio Diniz, da PUC, participou. Foi uma pesquisa muito grande que a gente fez. E chegamos àquele formato, que eu acho que foi o formato perfeito. É um filme também que eu aprendi muito com aquele filme. Com quase todos os filmes, né? Você acaba saindo mais sábio do que quando você começou. Que os trovadores provençais lidavam com uma coisa entre a música e a poesia, né? É tão bonito isso. O que me maravilhou no primeiro momento não foi a música, porque eu conheci a música só depois. No primeiro momento foi a qualidade da poesia. Eu acho que o impulso de transmitir alta poesia através do som e do canto permanece. É o que se pode dizer, eu acho, do Chico Buarque, do Caetano, dessa linha. Acho bonito esse eco no Brasil, na língua portuguesa. Eu não era do cinema novo, entendeu? Eu fui companheira, amiga de muitos. Mário Carneiro era meu irmão. Mário fotografou meu filme. Eu devo a ele o que eu aprendi de cinema, que eu nunca fui escola formal, né? Paulo César, eu trabalhei em Capitu como continuista naquele filme. Rogério, eu dei uma mão no Mulher de Todos. Eu não podia participar porque meus filhos eram pequenos. Eu acho assim engraçado que eu sou geração cinema novo, mas eu não acho que eu fiz parte assim do. Eu aprendi muito. Glauber, aliás, me ajudou quando eu quis fazer esse filme, a entrevista. Eu conversei com ele, nós marcamos um encontro na praia e eu expliquei para ele, eu disse para ele qual era a minha ideia e ele disse, deixa comigo, eu vou te dar uma mão. E ele falou, não sei o que ele fez lá na CAIC, que era a Comissão de Ajuda à Indústria Cinematográfica, que eu consegui uma verba para fazer o filme. Entendeu? Quer dizer, tudo bem, eram assim, as pessoas com quem eu me dava e que me interessavam, mas aí eles assim, eles eram o clube do Bolinha, eles eram machistas, eram, mas a sociedade era, entendeu? E eu acho que as mulheres eram, no sentido que ainda educavam os filhos com discriminação entre menino e menino, entendeu? Era uma coisa que envolvia a sociedade toda, né?
Agora, é interessante que, por exemplo, eu, como mulher, casando, ficando grávida, tendo filho, que os hiatos que aconteceram, que não aconteceu na vida dos rapazes. Quer dizer, que também casaram eventualmente, mas ninguém parou porque casou, entendeu? Nenhum homem parou porque casou. As mulheres é que tinham que, entendeu, arcar com esses hiatos na vida, que foram grandes, assim, 2 filhos, e depois você tem que continuar, e o espaço que você perde, entendeu, durante esse tempo de gravidez, de filho pequeno, etc. Então, é interessante, a coisa é complexa.